Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar com você para mais uma videoaula da EBD, nesta revista maravilhosa dos juvenis, personagens marcantes da Bíblia Sagrada. E nós já estamos aí na lição de número 6, para falar de um personagem extraordinário chamado Samuel. Se você não assistiu às outras 5 aulas, o link, como sempre, vai estar aqui na descrição do canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Micael Henrique e semanalmente nós estamos juntos aprendendo a palavra de Deus com a revista dos juvenis, jovens, adultos, alguns videoaulas dos cursos teológicos e o quadro novo do canal A Bíblia Não Diz. Então, se você for novo, já se inscreva, lembre de ativar o sininho, curtir os vídeos, deixar suas dúvidas, perguntas, sugestões aí nos comentários e será uma alegria conversar com você. Queridos, que lição maravilhosa, que tema tão bom. Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado. A história bíblica de Samuel, ela é bem comprida, envolve algumas décadas na nação de Israel, visto que Samuel é filho de Ana e Eucana, um casal que vivia na região montanhosa de Efraim, e se atente a esse detalhe, apesar de viver em Efraim, primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, mostra que Eucana, pai de Samuel, ele tinha uma descendência da tribo de Levi, porém, ele não tinha ligação com a descendência de Arão, irmão de Moisés. E é importante que você e eu nos atentemos a isso. Porque Samuel, filho de Eucana e Ana, um menino milagre, ele vai se tornar um sacerdote da casa de Deus. E a lei mosaica estabelecia que os sacerdotes viriam da descendência de Arão. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Então fica atento aí na aula. Esse casal da região de Efraim, a Bíblia diz que o Eucana era pai de filhos da concubina chamada Penina. Ana teve a sua madre fechada, cerrada por Deus, e após orar alguns anos, alguns estudiosos do judaísmo falam, não está na Bíblia, não se pode afirmar com certeza, porque a Bíblia não diz com clareza, mas alguns dizem que Ana orou 24 anos, e no 25º ano, Deus ouviu a sua oração, ela engravidou, e quando o menino nasceu, ela disse, o nome dele é Samuel, ouvido por Deus, alguém que é resposta de um clamor da parte da sua mãe, e Deus ouviu o clamor. E aí, Ana havia feito o voto, você conhece a história, que entregaria na casa de Deus, no tabernáculo em Siló, ela entregaria o seu filho para servir a Deus perpetuamente. Assim foi feito, o menino desmama. A Bíblia também não afirma com quantos anos isso acontece, porém, os estudiosos falam em algo em torno de 3 a 5 anos, quando a criança começa a conseguir fazer tudo sozinha, Samuel é levado para habitar no tabernáculo em Siló. Quem morava lá? Vamos lembrar? O sacerdote Eli e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias já eram moços quando o menino Samuel vai morar ali. Todavia, a Bíblia mostra um contexto bem crítico. Haja vista que Eli é um sacerdote bem relapso, é um sacerdote assim que não está levando muito a sério
com muita responsabilidade e compromisso seu ofício sacerdotal, a sua missão de pai, de representante de Deus, que era o sacerdote, um representante de Deus e um representante do povo diante do Senhor. Ofni e Finéias corrompiam as ofertas que as pessoas levavam para o tabernáculo, como se não bastasse, se prostituíam na porta do tabernáculo. O texto bíblico, a palavra de Deus, chama Ofni e Finéias de filhos de Belial, filhos do diabo. E é nesse contexto que o menino Samuel é levado para lá. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Há um desafio diante de Samuel, porque ele pode ser facilmente influenciado e corrompido pelo mau comportamento daqueles outros dois jovens. Mas Deus guardou Samuel e ele guardou o seu coração para ali, em um contexto de tanta corrupção, Samuel escolheu fazer a diferença. Você que é professor, você que vai ensinar na classe dos juvenis, faça suas anotações, pega a dica do professor. Quem é aqui do canal já sabe disso faz tempo, anote aí. Samuel escolheu influenciar e não ser influenciado. Digita isso aqui nos comentários para mim saber que você está ligado, que você está ligada nessa aula. Eu vou dar um momento para você escrever isso. Samuel escolheu influenciar e não ser influenciado. Agora veja, a Bíblia diz, no capítulo 2, versículo 18, que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Gente, isso aqui é muito sério. Por quê? Samuel vai assumir uma posição e um compromisso que ele ainda era muito jovem para assumir. A lei estabelecia que era necessário pelo menos 30 anos de idade para ser sacerdote. A lei estabelecia que quem iria vestir o éfode de linho fino era apenas descendentes de Arão. E Samuel, vindo ali da descendência do seu pai Eucana, eles são tribo de Levi, porém são da descendência de Coate, e não da descendência de Arão. Então Deus vai permitir, e Deus vai quebrar alguns paradigmas para usar Samuel. E aí, quem sabe alguém pode perguntar, irmão Micael, por que Deus faz isso? Porque, irmãos, acima dos preceitos que a lei estabelecia, Deus estava à procura de alguém disposto, de alguém que tinha compromisso e responsabilidade para servir a ele, servir o seu povo. Então Samuel se coloca nesta posição de assumir o compromisso e a responsabilidade. Que coisa extraordinária. Outro ponto, a Bíblia diz que, versículo 26 do capítulo 2, Samuel ia crescendo. Ou seja, ele permanece em um crescimento constante na presença de Deus e sendo agradável às pessoas. Enquanto Ofni e Finéias eram extremamente desagradáveis, Samuel se torna alguém agradável diante dos irmãos, das pessoas. É neste contexto que Deus vai chamar Samuel no capítulo 3. A Bíblia narra, o texto bíblico, a leitura bíblica em classe é esta. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículos 1 a 10. Deus chamou ele 3 vezes, ele correu até Eli, achando que era o sacerdote que o estava chamando, e Eli, nas 2 primeiras, volta a deitar, não foi eu que te chamei. E na 3ª vez, Eli se atenta.
Deus está chamando esse menino. Ele volta e pela quarta vez Deus o chama, Samuel, Samuel. E ele responde, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Dali para frente, Deus começa a falar com Samuel, a revelar o seu querer, a sua vontade para Samuel. E Samuel exerce, é importante que você registre isso, um tríplice ministério. Samuel recebe de Deus uma tripla missão, se tornando uma tipologia de Jesus. Por que isso, professor Micael? Porque Samuel foi juiz, profeta e sacerdote. E Jesus vem com o tríplice ministério de rei, profeta e sacerdote. Jesus é o único na Bíblia a ser rei, profeta e sacerdote. Porém, Samuel é um tipo de Cristo, porque ele assume essa posição com um ministério triplo em Israel. E durante aí pelo menos 40 anos, pelo menos de 40 a 50 anos, ele exerce um ministério poderoso em Israel. É através de Samuel que é inaugurada a escola de profetas em Israel. É através de Samuel que é ungido o primeiro e segundo reis de Israel, a saber, Saul e Davi. Então, queridos, a história de Samuel, ela é tremenda e nos ensina que Deus chama pessoas de todas as idades. E que a responsabilidade é nossa em abraçar o chamado que Deus fez para cada um de nós, com compromisso, responsabilidade e entrega total. Que Deus ajude você e eu a sermos Samuéis de Deus nesta geração. Se você chegou até aqui, não se esqueça, se inscreve no canal, lembre de curtir esse vídeo. Dúvidas, perguntas, sugestões, comentários aqui abaixo. Deus te abençoe e até a próxima aula.